Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui, hoje dando continuidade nos nossos vídeos do HTML ao React. Hoje a gente vai ver a última tecnologia que falta para a gente conseguir ter a nossa tríade da web HTML, CSS e JavaScript. Na última aula nós vimos o JavaScript puro, só a linguagem, e hoje a gente vai ver como que ele interage com o navegador. Então, bora pro vídeo. Então beleza pessoal, vamos lá. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, já estou aqui com o nosso exemplo rodando. Então um exemplo bem simples aqui, que eu estou trazendo para vocês no primeiro momento. A gente tem uma classe main, um H1 ali com o class title, também o class container aqui na nossa main, e simplesmente um botão ali que tem um handle click. A gente já fez aqui a definição do nosso script, fizemos a referência também aqui do nosso CSS. Nesse nosso exemplo a gente pode ver que a gente tem esses dois arquivos, scripts bem simples que novamente vocês encontram lá no repositório, onde a gente tem todos os nossos exemplos das aulas que a gente vem realizando. E a gente vai começar aqui com esse handle click, pegando e compreendendo alguns conceitos bem simples que a gente tem aqui da web, para a gente entender como que a gente interage com o CSS na nossa página HTML. Então o exemplo que nós temos é esse exemplo aqui, ó, bem simples, e a gente vai evoluindo ele aqui durante a aula. Então, bom, pessoal, o que a gente tem que entender aqui de início? O que é a DOM, né? O que é o Document Object Model? Basicamente, o nosso HTML ele não lê, né, como se fosse um texto, né, tudo que está sendo apresentado ali na nossa tela. Na verdade, ele cria uma estrutura de árvore, onde o document é o nível mais alto que nós temos, depois nós temos abaixo o document seria a nossa raiz, depois nós temos o HTML, que seria a raiz de toda a nossa estrutura HTML, e depois disso nós temos ali ramificações, né, nós. Temos a tag head ali com cada uma das suas tags internas, e depois nós temos a tag body, onde é normalmente ali que a gente vai estar realizando a criação do nosso conteúdo, e é ali que a gente vai estar manipulando com o JavaScript, seja criar itens, atualizar eles, remover eles da nossa estrutura, da nossa árvore. Então a gente pode fazer muita coisa com o JavaScript e a gente vai estar vendo algumas delas aqui na nossa aula de hoje. O intuito da gente ver essas três tecnologias trabalhando junto é depois, ali na frente, a gente compreender o porquê que o React foi criado e o que ele simplifica pra gente. Não simplesmente a gente só chegar e começar a utilizar o framework e não entender nem o porquê da existência dele. Então, basicamente, ele converte em uma árvore de objetos que o JavaScript pode entender e manipular. Então, a gente pode ir capturando. A gente pode vir aqui, por exemplo, e pegar a tag body. A gente pode vir aqui capturar esse H1 e realizar manipulação nele. Trocar o conteúdo, trocar a estilização, remover ele se a gente tiver esse desejo. E, bom, basicamente, como eu comentei a analogia de árvore, a gente tem aqui os dois galhos principais e cada uma das folhas que a gente vai adicionando dentro deles, ok? Mas beleza, como que será que a gente consegue capturar esses elementos que eu comentei para vocês? Como que a gente consegue ir lá e pegar esse H1? Basicamente a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A principal e a mais versátil é o Query Selector, onde a gente pode ir lá e pegar tanto por ID ou por classe. A gente passa a definição específica ali da classe ou do ID que tiver nessa tag HTML e a gente consegue realizar a captura. Importante, ele pega o primeiro elemento correspondente àquela determinada classe. Então, se a gente tem aqui no nosso exemplo 2title, com aquele determinado... Gosto de colocar assim, ó, que vai ficar melhor para a gente até compreender. A gente consegue ver a estrutura e o que a gente está fazendo. Aqui no nosso handle click, quando a gente clica no botão, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o Query Selector para pegar quem está com a classe .title, que a gente pode ver que é o H1. E como eu comentei com vocês, ele pega o primeiro, correto? Então, olha só, quando a gente clicar no botão, ele vai pegar a tag title, ele vai pegar o H1 que está com a class title e a gente já vai ver o que é o text content, mas basicamente o conteúdo que a gente tem dentro daquela determinada tag, e ele vai alterar o valor dela. Então, vejam só que se a gente tem mais um título 2 aqui, vocês vão ver que o título 2, por mais que ele esteja com a tag title, como o Query Selector ele pega o primeiro elemento com aquela determinada definição, a gente vai ver que só o primeiro título vai mudar para outro valor de título. Vamos ver se é isso aí mesmo, se o professor não está ficando louco. Então beleza, já funcionou aqui, a gente viu que o nosso Query Selector ele consegue capturar aquele elemento que está com aquela class ou com aquele ID, e a gente pode começar a realizar manipulação em cima dele, mas ele sempre vai pegar o primeiro elemento. A gente tem até algumas outras variações aqui. A gente pode esperar aqui carregar. Query Selector All. Aí ele pegaria e criaria uma lista, né,
com todos os elementos que a gente tem ali dentro de title. A gente tem o getElementById também, que a gente pode pegar só pelo ID. A gente tem o getElementsByClass, class name, então pegaria todos os elementos com uma determinada class. Aqui a gente tem com o querySelector essa variação, né, de poder pegar tanto pelo ID quanto pela classe. A gente pode pegar até tags, né, diretamente com esse atributo. Mas o principal que a gente utiliza aqui geralmente é o querySelector ou getElementById para capturar quando a gente tem alguma classe com ID. Mas basicamente entendo que no contexto geral a gente tem esses 3 métodos, né? E normalmente a gente vai estar utilizando o querySelector. E, como eu comentei, tem o querySelector all, que daí pega todos os elementos que correspondem àquela determinada classe ou ID. Ok, então a gente já fez ali a captura. E aqui a gente pode manipular, né? Então a gente já alterou ali o text content, né? Então vocês viram que a gente capturou essa propriedade, transformou, vamos dizer assim, essa tag em um elemento e uma variável ali no JavaScript, e a gente consegue ir manipulando as propriedades dela, né? Como, por exemplo, o text content, que foi justamente o que a gente fez aqui nessa linha, né? Ah, a gente poderia manipular o style dela? Poderia. A gente tem um atributo aqui, que eu não sei porque no VS Code ele não apresenta, mas a gente tem o style, né? E aqui é o style do JavaScript, né? Então, tudo fica com camel case, né? Então, atributos que a gente tinha, como por exemplo, background tracinho color lá no CSS, aqui fica background, aí a segunda letra com uppercase, né? Então, ela fica maiúscula. Então, seria alguma coisa assim, ó. A gente poderia colocar aqui, ó, background color. Que aqui no JavaScript a gente trabalha com CSS dessa maneira, né? Não tem como a gente colocar um tracinho aqui no meio, porque ele começaria a dar problemas ali na sintaxe, correto? Vamos ver se deu certo isso aqui, gente. Vamos só dar uma recarregada aqui. E beleza. Então a gente vê que ele fica ali com o style. A gente pode mudar tanto o conteúdo, quanto o style, quanto até o próprio inner HTML. Então a gente poderia vir aqui e criar as tags HTML dentro dele. Não é dessa maneira que a gente faz normalmente, né? Mas quanto à questão do style, também não é assim que a gente faz. A gente não pega o atributo .style e sai realizando a alteração. O que a gente faz é adicionar tags, adicionar classes CSS, adicionar essas classes e remover essas classes. É assim que a gente vai fazendo a manipulação para dar um retorno visual interessante ali para o nosso usuário. Então vamos ver se funciona a gente vir aqui e colocar as tags direto desse jeito. Beleza. Então, funciona. Colocou o texto abaixo aqui, ficou bem esquisito o nosso exemplo, mas tudo bem. Ok, então a gente viu que a gente pode estilizar aqui tanto text content quanto adicionar um inner HTML. E aqui a gente tem, olha só, a gente tem, vamos colocar aqui o inner HTML. Então vai ter um elemento, um parent ali, né, do nosso title, né, que seria o filho dele. E a gente vai colocar um toggle aqui para dark mode. Vamos ver o que é o nosso style dark mode aqui, ó. Joga o background color ali para uma cor mais escura e o título fica com white. Então a gente pode ir adicionando classes CSS nos nossos elementos, né? Então é assim que a gente realiza essa manipulação para ir alterando o estilo, né? A gente não fica normalmente utilizando o atributo .style lá que eu comentei com vocês. O mais padrão é a gente pegar aqui o class list e adicionando, né? Então a gente tem o toggle, tem o add. O toggle basicamente ele vai ficar fazendo essa variação, né? Assim que a gente ficar apertando, a ideia é que ele mude. Ok? Então, basicamente aqui, ó, nosso botão teste ele já pegou aqui todo o nosso style e tá trabalhando com isso, né? O toggle é justamente essa questão. Se a gente coloca só um add, ele só ia adicionar e ia ficar para sempre, né? Com o toggle justamente ele tira e adiciona. Ok? Então basicamente sempre que a gente for alterar ali o nosso estilo, a gente pode adicionar, colocar o .add ali para adicionar uma nova class que a gente não vai remover, e também a gente pode utilizar o .toggle se a gente quer ativar e desativar, né? Nesse sentido que a gente tem esses nossos exemplos. Então eu vou manter aqui sem eles, só ali com o nosso valor. E a gente entra aqui no nosso próximo ponto, que é a questão de adição de elementos, né? Então, como que a gente adiciona elementos na nossa árvore? Como que a gente adiciona e remove? Basicamente, a gente tem o document create element, que a gente pode criar a tag que a gente quiser.
Depois que a gente cria essa tag, a gente pode adicionar um conteúdo nela, pode adicionar uma classe, uma estilização. E a gente precisa de um container Py para ir adicionar esse elemento que a gente criou, ok? E a gente utiliza o método appendChild. Então a gente pega o document.createElement, criamos ali a tag que a gente passou, aqui é um exemplo AMP, poderia ser um span, poderia ser uma div, poderia ser a tag HTML que a gente quisesse. Depois disso a gente manipula o conteúdo dela e depois a gente captura um elemento na tela para a gente injetar dentro dele esse novo nó, né? E atualizar a nossa árvore de elementos, ok? Então vamos ver um exemplo aqui, ó, de createElement. Então aqui a gente cria um parágrafo, a gente cria um P, adiciona um texto nele, e depois a gente pega o nosso container, que a gente capturou aqui em cima, ó, com o careSelector container. Professor, de onde que está vindo esse container? Aqui, ó, nossa classe container. Então a gente está capturando ali no HTML com o JavaScript essa class container aqui, que é o main. E a gente criou um elemento, um parágrafo. Então está disposto aqui o parágrafo que a gente cria. E o appendChild é, cara, criei esse elemento, agora adiciona esse elemento dentro desse outro elemento aqui que eu capturei ele anteriormente ali por careSelector, ok? Então a gente pode ver que é bem tranquilo. Vai basicamente dar um appendChild ali, né, no nosso elemento. Então a gente criou isso aqui com o JavaScript, adicionou o texto e fez o append. E se a gente ficar clicando aqui no botão, ele sempre vai adicionando o nosso elemento. Aí, como é que eu removo isso, professor? A gente pode pegar o elemento e dar um remove. Ou a gente pode pegar, por exemplo, do próprio container, e a gente pode ver que a gente tem vários atributos dele aqui do próprio CSS, e se a gente procura por remove, a gente pode dar um remove. A gente tem um remove last child. A gente tinha alguma coisa assim, vamos ver aqui, ó, se eu me recordo. Remove child. Last child, a gente pode capturar ele aqui, que é um node, né, o filho dele. Lastchild.remove, olha só. Teoricamente ele vai adicionar e já remover. Exatamente, está adicionando e removendo. Então, a gente poderia fazer uma lógica aqui só para remover quando acontecer alguma coisa que a gente deseja, né? Ok? Então, olha só, a gente pode jogar esse cara aqui para o nosso próximo exemplo, daí a gente vai conseguir ver ele funcionando. Que daí ele só vai remover quando clicar no title. Beleza, olha só. Então, adicionamos, clicamos no title. Ah, mas o que é esse Event Listener, professor? Não entendi. Basicamente, a gente tem uma série de eventos que são ações que acontecem ali na nossa página web, seja quando carrega a DOM, por exemplo, ou quando a gente clica num botão, ou quando a gente faz scroll. A gente tem uma série de ações que a gente tem no navegador, que são as iterações, né, que o usuário pode ter junto com a nossa aplicação. E a gente pode colocar listeners, né, que seriam ouvidores, né, meio ruim essa palavra, mas a gente pode deixar eles de olho ali para quando alguma coisa acontecer, eles executarem, por exemplo, que foi o que a gente fez. A gente colocou um listener no clique do título. Então, quando a gente clica no título, ele vai executar esse bloquinho de código aqui, que geralmente a gente faz uma função em outro ponto e realiza a chamada deles aqui, né? Então, o parágrafo ali ficou com a cor vermelha. Isso. Que já removeu, né? Então a gente não conseguiu visualizar a troca de cor, né? Mas se a gente vem e comenta aqui, ó, deveria estar realizando aqui. Aqui a gente está fazendo incorretamente, né, pessoal? Vocês viram? Então não é dessa maneira que a gente faz, ó. Style.color. Style.color igual a red. Então já identificamos aqui um probleminha dos nossos exemplos. Mas mesmo assim, ele não tem esse contexto aqui. Provavelmente é isso que está acontecendo. A gente não tem o contexto ali do nosso parágrafo. Então o que a gente teria que fazer? A gente teria que capturar ele e daí sim realizar a alteração. Mas como que a gente realizaria essa captura, né? A gente poderia pegar o careSelector por P, por exemplo, né? Mas a gente viu que está funcionando. Aqui realmente, nesse ponto aqui, não fez muito sentido. Mas ok. Seguimos aqui então, pessoal. A gente tem essa questão do Add Event Listener, que a gente pode adicionar ouvidores ali, né, o que a gente quiser. Eu quero começar a visualizar o evento de clique.
Beleza, então você pode adicionar nele. Olha só o DOM Content Loaded aqui. Então, quando o DOM carregar, ele vai realizar esse bloco de código. Por que é importante a gente pegar o evento do DOM carregando? Porque se a gente não coloca o nosso script, se a gente adiciona o nosso script aqui e a gente quer executar alguma coisa quando a tela carrega, a gente tem que ter esse evento mapeado. Caso contrário, a gente teria que jogar o nosso script aqui para baixo. Por que acontece? Quando ele está aqui no head, nossa tag script, ele trava o carregamento da nossa página até o JavaScript carregar, depois ele carrega o body. Então, se você já tentar manipular direto o body, não vai existir as tags para a gente realizar a captura, por exemplo. Então, a gente tem que esperar o DOM carregar, executa o JavaScript, e daí vai existir as tags, né? Ou a gente coloca lá embaixo, caso a gente não utilize esse tipo de estratégia. E aqui a gente tem outros exemplos. Bom, pessoal, outro exemplo que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o do formulário, para a gente avaliar outro caso importante, né? Que a gente tem no formulário o nosso evento de submit. Só que o que acontece com o evento de submit? Quando a gente executa ele basicamente ele vai recarregar toda a página, né? Esse é o comportamento padrão que a gente tem num formulário, né? Clicou nele, ele vai realizar lá o post ou o get ou o que você definiu lá em method para o target ali, né? Que você definiu no formulário, a gente viu isso lá nas primeiras aulas. E ele vai recarregar a página, só que a gente não quer isso, né? A gente quer pegar essas informações e fazer alguma outra coisa, ou só criar uma lista, por exemplo, um to-do list dentro da nossa aplicação. Então a gente tem que pegar esse evento e cancelar ele e depois fazer o código que a gente deseja. A gente cancela esse comportamento padrão do evento com event prevent default. E o nosso event.target a gente pega o exato elemento que originou esse evento. Então, o elemento que originou o evento, por exemplo, no formulário, é o formulário. E o prevent default é para justamente fazer com que ele não tenha o comportamento padrão. Então, olha só, a gente tem aqui um formuláriozinho que no onSubmit a gente dá esse handle send e a gente passa o evento, que é o onSubmit, para dentro desse bloco. A gente tem aqui uma UL com a class UL parent e a gente vai ver aqui o que a gente vai estar manipulando. Olha só o que o handle send event faz. Ele cancela o padrão do formulário. Aqui, vamos ver qual que é o padrão do formulário. Teste. Então ele recarregou e a gente nem viu a nossa to-do list funcionando. Então isso é o event prevent default. A gente pega o UL parent aqui, então essa nossa UL aqui. A gente cria uma LI. A gente pega o nosso evento, basicamente. Então a gente pega o target, que seria o quê? Seria o evento, o primeiro item que a gente tem dentro de target, né? Que seria o quê? Quando a gente pega aqui o event target, ele vai retornar aqui o formulário. E a gente pode pegar ali o valor do primeiro item que está dentro do nosso formulário, que aqui no nosso caso é o input, posição 0. E a gente pega o valor dele. E depois a gente pega ali a nossa LI que a gente criou, define o conteúdo dela como o valor que veio dentro do input. E depois a gente dá um append child, então a gente adiciona, a gente pega ali o nosso parent, que é esse cara aqui, e adiciona esse filho dentro dele, ok? Então, com isso a gente tem o fluxo completo aqui, que a gente poderia limpar ali, daí, né, a gente poderia pegar esse cara aqui. E bem desse modo aqui, meio aleatório mesmo, rapaziada, para realizar a limpeza dele, por exemplo. Viram? Então aqui a gente pode pegar o JavaScript, ficar manipulando ali o HTML da maneira que a gente quiser, mas vocês vão ver que à medida que isso aqui vai crescendo, vai ficar um código gigantesco aqui, precisa ter interação entre os dois. Então aqui é um exemplo muito, muito simples, mas se vocês forem tentar fazer justamente aí o desafio da nossa aula, vocês vão ver que isso aqui vai ficar muito complexo. E ficar gerenciando, e capturando, e adicionando elemento, e removendo e tal, isso é uma responsabilidade que fica bem ruim pra gente. Aqui eu deixo só uma questão aí de performance, que a gente pode, em vez de ficar colocando um listener dentro de cada um dos nossos elementos, por exemplo, se a gente cria uma função lá para remover, né, cada uma das LIs que a gente tem, o ideal é que a gente coloque no elemento pai e a gente use uma função para daí descobrir qual foi o filho que foi clicado, em vez de colocar uma função em cada um dos filhos. Ok? Então, bom, isso aí parece muito manual, né? Mas realmente é porque é. E a gente ficar fazendo essa manipulação da DOM com o JavaScript é um negócio muito moroso, e se a gente pensa num sistema gigantesco, ficar fazendo essa manipulação é muito, muito ruim. Então, daí que vem o JavaScript, o
React vem por causa disso, para ajudar o JavaScript a dar essa responsabilidade, né, ali para a biblioteca, que ela manipule a DOM pra gente, e a gente só vai se concentrar nos eventos, nos estados que a gente tem que alterar ali em tela, ok? Então, nas próximas aulas a gente vai ver como que o React funciona e como que ele conseguiu resolver esse problema de a gente não ter que se preocupar tanto com a manipulação manual da DOM. Então, bom, pessoal, deixo aí uma prática aí para vocês, de vocês criarem uma to-do list. Creio que nesse vídeo eu consegui cobrir esses principais pontos que a gente tem dessa interação do CSS, do JavaScript e do HTML. Então aqui a gente fecha a nossa tríade e nas nossas próximas aulas a gente começa a falar com React. Então, muito obrigado por nos acompanhar nessa aula até aqui e até a próxima.